Olá, pessoal. Vamos a mais essa questão aqui sobre medidas de dispersão. Essa questão caiu no Enem 2021. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e também seguir o Instagram. Vamos à questão. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 quilos por coelho, com um desvio padrão de 1 quilo. Vamos anotar? Então, a média atualmente é 10 quilos, com um desvio padrão de 1 quilo. Muito bem, isso é o atual. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com uma nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 quilos para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Tá, então depois, né, nova ração. Eu não sei qual é a massa, vou pôr uma interrogação aqui, mas o desvio padrão agora passou para 1,5 quilos. Muito bem. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão, definida por CV é igual S sobre X barra. Gente, o que é esse S, o que é esse X barra? Ele vai falar em seguida, tá? Em que S representa o desvio padrão, o desvio padrão é outra letra só, e X barra é o quê? É a média aritmética das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração seja menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. O que ele fala? Então, aqui seria a situação 1 e aqui a situação 2. Então, se o CV2, ó, ele fala aqui, só vai mudar a ração se a nova ração for, esse CV da nova ração for menor que o CV da anterior. Então, seria o CV2, né? Menor que o CV1. Muito bem. Estou só aqui colocando em letras para a gente não se perder. Aí vem, a substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for superior a... então... Aqui no caso, ele pergunta bem aqui a interrogação. Vamos colocar um lugar aqui, X, tá certo? Que é a massa, né? Que aqui no caso é representada pelo X barra. Então, eu vou colocar o CV como as letras que a gente usou aqui, tá? É DP, que é o S é o desvio padrão, e o X barra é a média aritmética. Então, assim, gente, uma confusão, né? Difícil de entender essa fórmula, porque ele mudou as letras. Mas, então, nós vamos voltar, porque o S é o desvio padrão e o X barra é a média aritmética, e aí tá tudo aqui com essas nomenclaturas. Média aritmética, desvio padrão, vai ficar mais simples. Bom, nós temos aqui um exercício de inequação, porque quando a gente tem aqui o menor, o maior, né, é inequação, que é um conteúdo que tem que ser estudado, revisado. Mas a gente vai tentar resolver sem inequação, tá? Bom, vamos então substituir os valores, tá? CV2 seria o quê? O CV2 é aqui a situação 2, né? Seria, a fórmula é dP sobre MA, então o dP da situação 2 é 1,5, certo? E a massa é o X, justamente o que está perguntando o problema. Menor que CV1, que seria, então, o desvio padrão da situação 1 sobre a massa aritmética da situação 1, 10. Tá? Muito bem? Bom, aí aqui você vai pensar, né? A gente vai colocar
o igual para ver o valor de x, tá? A gente vai colocar o igual, depois a gente vai analisar aqui se é menor ou maior, tá? Porque aqui fala superior a, né? Muito bem. Então, vamos lá. 1,5 sobre x igual a 1 sobre 10. Aqui vamos multiplicar em x. 1 vezes x é x e 10 vezes 1, porque a gente tem essa propriedade. Quando uma fração é igual a outra, a multiplicação aqui dos meios é igual à multiplicação dos extremos, né? Então, é multiplicar em x. 1 vezes x é igual a 10 vezes 1,5. X é igual a 15. Ah, tá. Agora, isso quando a gente colocou igual, tá? Mas aqui, quando a gente colocar 15 aqui, né? Veja bem, na pergunta do problema, ele já fala for superior a, né? Então, a gente já sabe que é superior. Porque está no denominador. Está no denominador. Então, quando está no denominador, inverte o sinal da desigualdade. Isso aí já é uma regra, um raciocínio lá de inequação, tá? Então, a gente achou 15 aqui, e então a resposta é superior a 15. Alternativa E, tá? Muito bem. Fazendo por inequação, como que a gente resolveria aqui? Vamos lá. 1,5 sobre x menor que 1 sobre 10. Quando a gente não pode sair multiplicando em x, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai inverter para o x ficar no numerador. Quando a gente inverte as frações dos dois lados, pode fazer isso. Mas tem a regra da inequação, quando eu inverte também o sinal da desigualdade, tá? Aí você vai raciocinar aqui, ó. Que número que sobre 1,5 vai ser maior que 10, né? Então, aí, x tem que ser maior do que 15. Veja bem, se eu colocar 15 dividido por 1,5, dá o 10 exatamente. Mas se eu colocar 16 dividido por 1,5, já vai dar um pouquinho maior que 10. Então, os x que satisfazem aqui são x maiores que 15, tá? Esse sobre inequação, a gente teria que fazer uma revisão e vai ser feita, tá? Vai estar no canal revisão sobre inequação. Pessoal, essa questão é uma questão considerada difícil, né? Veja bem, ele deu aqui sobre as medidas de dispersão, né? Que tem a ver com regularidade, mas a fórmula, ele deu uma fórmula aqui da medida, que é o coeficiente de variação. Não é que você precisaria saber, mas você precisa saber aplicar, né? Veja que não precisava ter memorizado, não, porque o Enem não pede memorização das fórmulas de medida de dispersão. Mas ele deu a fórmula e você teria que saber aqui substituir na fórmula. Então, não foi literal, não é um exercício literal, e então é considerado assim, uma questão de média para difícil. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.